pessoal. Bom, meu nome é Alan Augusto. Eu sou licenciado em dança pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, né? E eu fui convidado pela Sara Assunção Blue para participar do canal dela, Eita Viajei. E mais especificamente do Faço Dança, né? Que é a parte do canal que vai trazer depoimentos de alunos de dança. Enfim, pra gente falar um pouco sobre a nossa experiência, a nossa vivência, que é algo escasso ainda, inclusive dentro dessa plataforma digital. Bom, e aí, dentro desse convite que ela me fez, eu vou estar respondendo algumas perguntas aqui e vou seguir um roteirinho, assim. E antes de tudo eu preciso contextualizar, né? Meu nome é Alan, eu tenho 31 anos e eu sou graduado em Educação Física pelo Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Muzambinho, e graduado em Dança pela UFBA, né? Em Salvador. E sou uma pessoa que sou do interior de São Paulo, uma cidade que se chama Bebedouro. É bastante coisa, mas é importante porque eu acho que as minhas respostas vão sendo vem desses lugares, né? Uma coisa não inviabiliza a outra, muito pelo contrário, elas se somam. Então vamos lá, né? Sobre a minha trajetória na dança. Como começou e por que eu decidi continuar. Bom, eu danço, que eu me lembre, desde criança, assim, né? Eu brinco que eu danço desde a barriga da minha mãe. Então eu danço desde criança, sempre gostei muito de participar de apresentações, de lugares que evidenciavam essa coisa do palco e do teatro. Sempre amei teatro também, de se mostrar mesmo. Sempre fui um pouco amostrada, embora uma pessoa um pouco tímida também, né? E aí, quando eu era criança, eu fazia parte das apresentações que tinha na escola, quadrilha, quando tinha qualquer outra apresentação do Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu tava lá sempre disposto, né? Sempre querendo. E aí, por que eu decidi continuar? Bom, foram vários acontecimentos, né, na minha história, desde essas apresentações na escola, que eram questões mais esporádicas, até aulas fixas mesmo que eu fui procurando. Então eu fiz parte de um grupo chamava Grupo de Danças Folclóricas, e eu tava com uns 9 10 anos, mais ou menos. E era engraçado porque ele acontecia aos sábados. E eu estudava de manhã, de segunda a sexta, e eu dava o maior trabalho para levantar, para acordar, para ir para aula. Mas no sábado eu acordava muito cedo, tipo 6 horas da manhã, sozinha. Me arrumava e ia para essa aula, né? E aí fui crescendo e no ensino médio eu estudava numa escola em que tinha umas Olimpíadas culturais, assim. Aí rolava esporte, apresentação e tal. E aí eu sempre participava das apresentações de dança, né? E eu fui vendo que essas apresentações geravam muitas coisas. Desde um lugar de muito contato e articulação, e aí na época eu via como popularidade, e aí influenciado pelas mídias, TV, Malhação, Chiquititas, essas coisas, eu queria aquilo, eu gostava daquilo. Então eu fui me envolvendo e fui notando o quão era potente, inclusive quando eu tava no palco, assim. As pessoas gostavam muito de me ver dançando junto com outras pessoas. Eu sempre dancei com muitas meninas, assim. Às vezes eu era o único menino e várias meninas. A gente fazia as coreografias da época que era o boom do pop, Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera, Beyoncé. E isso gerava muito, sabe? Gerava muito potência, as pessoas vinham me dar parabéns, gritavam, aquela loucura, assim, dos anos 2000, né? Isso era 2006, 7, 8, primeiro, segundo, terceiro colegial. Então, eu olhando para toda essa trajetória, eu vi que esse era o caminho. E meu pai sempre bateu na tecla do estudo, e eu percebi que, tipo assim, só a universidade ia conseguir possibilitar que eu continuasse dançando, inclusive a universidade pública. Eu flertava muito com a universidade pública porque eu queria sair da minha cidade e continuar dançando
E eu já sabia que tinha as bolsas, né, os auxílios estudantis, programas de políticas públicas sociais para ajudar pessoas de baixa renda, que era o meu caso. Então, esse foi um dos porquês eu decidi continuar, né? Aí, como foi o processo de ingresso na instituição, né, na faculdade de dança? Bom, como eu já disse, eu venho de uma primeira graduação, que é a Educação Física no Instituto Federal de Minas, né? Dentro do próprio instituto, eu também consegui um intercâmbio, ganhei uma bolsa no valor de R$ 11.000, passagem de ida e volta e seguro saúde, né? Porque muitos outros países não têm sistema único de saúde SUS, igual é o caso do Brasil. Então eu ganhei tudo isso e aí eu fui pro México, fiquei 4 meses e meio fazendo intercâmbio dentro da graduação em dança. E voltei, concluí a licenciatura em Educação Física, fiz Enem, lancei minha nota no SISU, que é um programa que possibilita as pessoas entrarem na graduação pública, nas universidades federais públicas do Brasil. Então eu fiz Enem, lancei minha nota no SISU e entrei na UFBA, né? E quais eram as expectativas que eu tinha e a realidade? Bom, como eu disse, eu já vinha de uma graduação, então isso já me deu muita noção de muitas coisas. Então eu não cheguei inclusive já tinha feito uma graduação em dança, né? Um pouquinho lá no México. Era diferente, mas você já tem noção de algumas coisas como é. Então, eu não cheguei muito cheio de expectativa, assim, nossa, eu vou dançar muitas aulas de dança. Eu já sabia que iam ter coisas teóricas também, né? Talvez até mais teóricas do que práticas. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa é uma expectativa que eu não tinha muito, mas eu vejo que muitas pessoas têm. De chegar lá e, tipo, sair chinelando em dança e ter um pouco e não ser tão assim, sabe? Então, a realidade foi que quando eu cheguei lá, no ano de 2018, que foi quando eu ingressei, foi, 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 foi isso, assim. Não cheguei cheio de expectativa e fui vivendo, e foi muito bom. Inclusive, nesse ano sempre existiu muitas oficinas externas às aulas também. Salvador tem muitas escolas de dança e a escola de dança da UFBA sempre se articulando com outras escolas da cidade, a Fundação Cultural, até mesmo Fundação Cultural da Bahia, FUNSEB, o balé do Teatro Castro Alves, que é o balé da cidade de Salvador. Então sempre rolaram muitas articulações e então essa parada de expectativa realidade não me afetou muito assim, né? E esse foi o meu processo de ingresso na UFBA. Aí, ao longo das aulas e laboratórios, o que eu fui descobrindo sobre o meu processo criativo e o que me motiva? Bom, processo criativo é uma coisa que eu fui descobrindo que pra mim era muito grandioso, assim. Eu sempre trabalhei com processo criativo lá na educação física. Lá na escola, na verdade, que eu falei do ensino médio. Eu já fui convidado para coreografar super aleatoriamente e eu aceitei coreografar a fanfarra. E aí desfilei junto com a fanfarra e as meninas, né? O grupo de dança da fanfarra. Desfilei no 3 de maio, que é um evento na minha cidade que é aniversário da cidade. E gera muito, assim, a cidade toda vai pro sambódromo assistir as escolas e suas fanfarras. E aí eu descobri que meu processo criativo tinha muito a ver com a questão de composição coreográfica de um modo amplo, né? De um modo em rede, assim. Por que eu tô falando isso? Porque eu gosto muito de música. E, por exemplo, quando me chamaram para coreografar no ensino médio, me chamaram para coreografar um bolero. E aí, como eu queria estar a participar, né? Eu falei, bora, vamos, eu sei. Só que é isso, a parada da música sempre foi muito importante pra mim. O meu pai sempre colocou música pra gente aos sábados, né? Ele tinha um vinil que ele tem até hoje, uma vitrola, né? E vários vinis, assim, inclusive o do ABBA.
Então eu sempre gostei muito de música. E aí quando rolava essas paradas de coreografar, por exemplo, eu sabia que bolero era uma dança de salão. Então eu sabia que tinha que dançar na minha cabeça, eu achava que tinha que dançar em dois. E eu ia pelo ritmo, assim, né? Então a parada da música sempre gerou pra mim. E no meu processo criativo, ela é uma coisa muito importante, porém não necessariamente 100% presente, né? Tanto é que meu primeiro trabalho apresentado dentro da escola de dança, da UFBA, meu solo, é sem música, no meio da natureza, assim, né? E aí eu fui descobrindo que eu gosto muito da questão da composição, inclusive para os outros, assim, né? Eu concluí a licenciatura em dança agora, recentemente, em março. Concluí online em decorrência da pandemia. E aí, pensar no processo criativo, para mim, é sempre uma questão de muita criatividade. Às vezes eu acho que eu perco, que eu fico com tanta coisa que eu perco um pouco a linha, assim. Se é que as coisas têm que ser só linear. Eu acho que eu sou muito em rede. Acho que é isso que eu descobri no meu processo criativo, que cabe várias coisas, assim, desde poesia, voz, movimentação em silêncio, movimentação com objetos. E isso, mas o que mais me motiva é a questão da música e as questões que eu digo reboláticas, né? O rebolar da cintura escapular, o rebolar da cintura pélvica, e ondulações, né? Eu gosto muito do que é ondulação e eu acho que está muito atrelado a essa experiência que eu tive nos anos 2000 com a questão do pop e a questão do da explosão do funk 2000, né? Que essas coisas vêm junto pra mim. Embora o funk, eu pude vivenciar ele só na rua, assim, né? Na escola ele era proibido, porque os lugares que eu podia dançar era na rua e na escola. Não podia, dentro de casa era uma coisa meio que velada, assim, porque eu sempre gostei muito de rebolar e eu sempre fui muito afeminada, e aí isso gerava questões, assim, de gênero e preconceito dentro da minha própria casa, da minha própria família, assim, né? Bom, como você estuda o seu corpo e se tiver alguma barreira quebrada? Eu acho não, né? Eu tive várias. Eu venho de um lugar da educação física que tem algumas que tem questões de padrões, né? De treinamento e de movimentação. E eu já vinha provocada deste lugar. De lá eu já vinha provocada, tinha dúvidas assim, né? Será que realmente o mesmo movimento para todas as corpas, o mesmo jeito de começar, de fazer o meio, de finalizar e tal. Então eu cheguei na dança e vi que, tipo assim, que métodos e métodos, né? Formas e formas de você estudar o seu corpo, sentir, se abrir, inclusive, para lugares de sutilezas do corpo, né? De coisas. O quão movimentos pequenos, o quão perspectivas menores ou concentração em um movimento que às vezes não é uma flexão de braço, mas sei lá, uma coisa da expressão facial. Não sei, eu sinto que o jeito que eu vejo o meu corpo, que eu me coloco, que eu estudo, que eu paro para me ver e para pensar sobre como eu vou me estudar ou estudar junto dos meus alunos, né, das minhas alunas, não é mais tão metódico, não é tão metódico e não é tão simplista assim, né? Eu acho que a questão das especificidades, da amplitude e diversidade de variação da forma de se mover e entender o movimento, né? Transformou, assim, né? Eu tive acesso também a outras práticas, como Pilates, o próprio Girotonic,
que é um método de treinamento que mescla um pouco de balé, movimentos do balé, da natação e do pilates. Esses métodos, né, me trouxeram outras perspectivas, assim. Então eu não. Eu senti que eu tive muitas barreiras quebradas, às vezes porque, por exemplo, eu queria fazer algo, uma dança, e eu achava que eu tinha que repetir a mesma parada 1 milhão de vezes e que tinha que ter um treino de 2 horas, por exemplo, 1 hora e meia. E eu senti que isso foi desmistificado. Não que isso não seja possível também, que isso não seja bom, que isso não seja viável, mas outras formas de fazer, assim. E aí eu acho que isso foi quebrando barreiras também, preconceitos, né? Com maneiras de apreciar, né? Danças, questões estéticas também, né? Porque se o pé não vai na cabeça, se, sei lá, o rebolado não é uma coisa que move numa angulação de não sei quantos graus, ele não conta, ele não é bom. Se o quadradinho ele não tá tão falando das questões da cintura, né? Se o quadradinho ele não tá tão quadrado e demarcado, ele não é um quadradinho, né? Eu acho que estas foram algumas barreiras aí que eu quebrei e que me ajudou bastante, assim, a ampliar e valorizar, inclusive, né? Porque às vezes é nesse lugar às vezes é nesse que vai começar e vai, né? Evoluir, melhorar, não sei, acho que uma parada de visual estético quebrou bastante assim em mim. E a última questãozinha do nosso roteiro é: conte o que você gostaria de saber antes de ter começado a faculdade de dança. Bom, como eu já vinha duas outras graduações, né? A da educação física e o intercâmbio em dança, já tinha bastante. E rodei muitas instituições de ensino em congresso, em minicurso, oficina. Então eu acho que eu já tinha uma visão bem ampla da parada do ensino superior, inclusive público, né? Então eu acho que uma coisa que eu queria saber antes de ter começado a faculdade de dança é que a gente ia ter uma pandemia, assim, né? Mundial que ia afetar tudo e todas as pessoas de infinitas formas aí. Então acho que isso é uma coisa que eu gostaria de saber antes, porque eu acabei concluindo a minha graduação online, né? Vim para casa dos meus pais visitá-los e não voltei. Fui ficando e cá estou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria saber antes. Eu acho que não, eu acho que eu já tinha muita noção, como eu disse, de tudo, assim, né? Ah, talvez eu quisesse saber, antes de ter começado a faculdade de dança, especificamente da UFBA na Bahia, que as matérias e componentes, que os componentes vinculados a questões da brasilidade, né, do Brasil, por exemplo, as questões de matrizes africanas, dos povos originários, das populações ribeirinhas, as questões regionais, né, porque tem as regiões do norte, nordeste, eu que sou uma pessoa do sudeste, talvez eu quisesse saber que, antes de entrar, que elas estavam começando a ter mais visibilidade. Quando eu cheguei lá não tinha uma matéria danças afro. Não tinha um componente desse no nosso desenho curricular, né? Na nossa matriz curricular. Inclusive foi uma coisa que todo mundo da nossa sala estranhou, achando que ia chegar na Bahia e ia vir o axézão, a dança afro e sei lá, e um estudo profundo disso, e ainda é uma coisa que já tem rolado, inclusive a nossa turma trouxe essa demanda que foi atendida depois de um semestre e eles sempre estão nessa movimentação, né? Que é para antes de ontem, inclusive. Mas talvez a gente quisesse ter sabido disso, eu queria ter sabido disso um pouco antes de entrar, assim. Pra talvez já vir cobrando ali no primeiro bimestre. Primeiro semestre. Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço a Sara, agradeço o canal e o projeto.
É muito importante esse movimento que a gente está fazendo aqui e muito obrigado.